Tá, eu comecei a investir lá fora em 2011, porque pelo contrário, o Brasil naquela época era visto como um dos melhores lugares do mundo, né? Tinha acabado de sair na capa da Economist uns anos antes, aquele Cristo Redentor levantando, né? Tinha muito otimismo com relação ao Brasil, a bolsa estava na máxima e o dólar, as pessoas se esquecem, estava na casa de 1,60, né? E eu trabalhava num fundo e a discussão que a gente tinha lá é, pô, tá tendo pouca oportunidade no Brasil, não é possível que só no Brasil existam bons negócios, né? E o apartamento no Rio de Janeiro está custando mais do que em Nova York, sendo que a renda per capita, a produtividade do trabalhador e tudo mais do americano é melhor que do brasileiro médio, né? A gente viu algum desequilíbrio, a gente não achava que ia ter uma deterioração, mas a gente viu um certo exagero com o Brasil e eu falei lá com o pessoal, falei, vou analisar o que tem lá fora, né? E fui analisar vários negócios, acabei caindo na Apple, a gente até já fez eu fiz uma apresentação, que eu acho que foi uma das melhores apresentações que eu já fiz na minha vida, que tem, sei lá, 70, 80 slides, justificando porque comprar ações da Apple era justamente alguns meses antes da morte do Steve Jobs, né? Naquela época a saúde do Steve Jobs estava deteriorada e esse era um dos motivos, talvez o principal, para a ação dele estar muito barata. Estava ali na casa de 10 vezes lucro, crescendo 50% ao ano o lucro, com uma geração de caixa muito forte. Então estava muito barato. Acho que é difícil encontrar uma empresa assim nessas condições hoje. Se alguém encontrar, me avisa para eu dar uma olhada. Enfim, foi nesse momento que eu vi. Não foi pensando vai deteriorar, mas acabou deteriorando, né? E de lá para cá a gente viu que o Brasil é um país que tem os seus desafios, né? E também a economia americana foi muito bem. De lá para cá foi talvez um dos melhores mercados do mundo, se não foi o melhor, né? Então deu sorte também nesse aspecto. Eu mais do que proteção de uma catástrofe ou algo ruim no Brasil, que vai acontecer ao longo da carreira de vocês, é também ter uma correlação baixa com, com os outros ativos que eu tenho, né? Então, sair do chamado home bias, né? Quer explicar o que é o home bias, o viés doméstico, Alberto? O viés doméstico é você, por estar familiarizado, assim, o ser humano ele gosta do que ele está acostumado, uma característica evolutiva nossa. O home bias é você, por ser acostumado com o Brasil, meio que só considerar o seu espectro possível sendo o Brasil e ficar só na sua casa, sua home. Muito bem explicado. Enfim, é basicamente isso daí. Assim, as pessoas têm essa tendência de querer comprar somente o país que elas são. Geralmente os países menores o pessoal tem menos esse viés, porque a indústria não é assim, você tem que comprar produto de fora, né? Se você mora em Singapura, se você mora no Chile, você compra muita coisa de fora e também não tem tantos ativos no seu mercado interno, então você acaba comprando coisas de outros países. Mas esse fenômeno do home bias não é uma coisa só do Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Alemanha, acontece em quase todo o país do mundo, as pessoas estão acostumadas a investir com aquilo que elas estão familiarizadas, como o Alberto falou. E os brasileiros estão começando agora a falar, pô, talvez valha a pena investir fora, né? Assim, uma parte da renda, porque tem esse caráter, vamos dizer assim, anticíclico, ou pelo menos ajuda nas volatilidades que a gente vê no Brasil, né? Isso que é legal de você ter ações fora. Tudo mais constante, se o dólar vai de 4 para 5, você tinha 100 dólares, sei lá, ações do McDonald's, esses seus 100 dólares vira 500 reais, 400 vai para 500, você ganhou 100 reais e a mesma coisa aconteceu no dividendo. Se você ganhava, sei lá, 10, você vai passar 10 dólares, agora você começa a ganhar 10 dólares também, só que o dólar foi de 4 para 5, de 40 reais virou 50 reais. E geralmente pode ser que numa crise impacte também a rentabilidade dos negócios que você tem no Brasil. Então imagina, se você tem ações do McDonald's lá fora e os seus negócios do Brasil caem a rentabilidade, você tem pelo menos as ações de fora que estão compensando, tanto no dividendo como na cotação, o que acontece no mercado brasileiro. Então acho que faz sentido para todo mundo ter uma parte do seu patrimônio fora. Investir nos Estados Unidos é melhor que aqui? Não necessariamente. Desde que o Ibovespa foi fundado, por incrível que pareça, o Ibovespa performou melhor do que o Dow Jones em dólar. Então a gente está colocando, se você tinha 100 dólares no Brasil, 100 dólares nos Estados Unidos, você ganhou tendo no Brasil nos últimos 50 anos, que é quanto tempo tem o Ibovespa. Mas com muito mais volatilidade. Americano não está acostumado com esse nível de volatilidade que a gente tem aqui em ações. A volatilidade de ações no Brasil é o que eles têm em derivativo lá fora.
né? O Brasil ele é um país mais volátil, não só o Brasil, Turquia, os mercados emergentes em geral, eles têm uma volatilidade maior, que até agora foi compensada no caso brasileiro, né? O futuro a Deus pertence, eu acho que a rentabilidade futura tende a ser parecida, mas por caminhos diferentes, e quando você tem um pé em cada, você acaba tendo um retorno na média dos dois e vai ter uma volatilidade bem menor. Vou adicionar uma parte interessante do porquê investir fora. Tem uma frase boa do Peter Lynch que ele fala assim: quem vira mais pedras ganha o jogo. Tipo, o que ele quer dizer com isso? Quem analisa mais empresas encontra mais barganhas, mais coisas mal precificadas. E aqui no Brasil, você filtrar a empresa por liquidez e governança corporativa decente, você vai ter 200 empresas para analisar. Nos Estados Unidos, você tem, tipo, no mínimo, dependendo da corretora que você abrir, 3.500 ativos, sem contar ADRs, que são títulos de empresas lastreados, títulos lastreados em ações de empresas globais. Então, você abrindo uma conta nos Estados Unidos, você vai ter milhares e milhares de ações para você comprar. Ação do Egito, ação da China, ação na Europa, em qualquer lugar que você quiser, você compra. E assim, se você quer ser um analista e quer ser um pensamento contrário do mercado, a gente sabe que o Neil Buffett fala, quando as pessoas estão gananciosas, você fica com medo. Quando as pessoas estão com medo, você fica ganancioso. Você tem um leque de oportunidades, assim, se está tudo bem no Brasil, às vezes na Turquia está tendo crise, na Argentina está tendo crise, nos Estados Unidos. Então, assim, você nunca vai achar uma empresa excelente, barata, se estiver tudo bem em cima. O que um investidor de valor faz é arbitrar o tempo. As pessoas que olham para o próximo trimestre, você tem um conhecimento mais apurado sobre o negócio, está comprando a geração de caixa futura, então você, no momento de pessimismo, você consegue fazer um bom negócio. Se você está restrito no home bias, como o Thiago falou, você vai ter um leque muito inferior, que nem aqui no Brasil. Sem falar que aqui nossa economia não é tão complexa assim, a gente é muita commodity, e você não encontra muitas empresas que têm claras vantagens competitivas, e o nome do jogo é vantagem competitiva, porque como você está comprando muitos anos de fluxo de caixa, você tem que encontrar uma empresa que, por algum motivo, tem alguma coisa que faz ela ter retornos acima do custo de capital constantemente ao longo do tempo para dar seu dinheiro de volta. Então, acho que se você ficar só no Brasil, não faz sentido você, por um custo de inconveniência mínimo, quer abrir uma conta numa corretora fora, só ficar no Brasil e se restringir a olhar mais de 5.000 empresas. E se você é um investidor iniciante, nós preparamos aqui um passo a passo para você. Está aqui um e-book que vai te ensinar como você deve fazer, o que você deve fazer para se tornar um investidor na bolsa. Clica aqui no link que a gente botou na descrição, demora menos de 30 segundos, você faz o download e daí você vai ler esse material que nós preparamos com muito carinho para você, e tenho certeza que com essa leitura você vai estar preparado para dar os primeiros passos na bolsa.